Agora é o seguinte, gente, eu tenho uma informação para passar para vocês. Nós estamos aqui com um número razoável de pessoas, eu não sei quantos pastores nós temos conectados aqui nesta noite. Eu gostaria, por favor, se possível, que os pastores se manifestassem aqui. Escreva apenas pastor, só para eu saber mais ou menos quantos pastores nós temos conectados aqui hoje nessa live, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus muito importante para a igreja no Brasil, tá? E eu quero transmitir isso aqui. Se você puder espalhar esse link para o máximo de gente que você puder, tanto no Facebook como através das redes sociais, por favor, mande para todos que você puder agora, porque eu quero transmitir esta palavra da parte de Deus e eu acredito que será a bênção para todos vocês, tá bom? Muito bem. O que acontece? Nós teremos agora uma live no sábado e no domingo com o pastor Diego e eu. Essa live ela será simultaneamente no meu canal aqui do YouTube, será no meu canal do Facebook, será no canal do YouTube da Revive Community Church, que é a igreja do pastor Diego, e será também ao mesmo tempo no canal do Facebook dele. Então nós vamos transmitir esta live para 4 canais ao mesmo tempo. Tamanha é a importância dessa live. Tamanha é a importância dessa live, tá? Nós estamos com um comissionamento da parte de Deus, de compartilhar algumas coisas que o Senhor tem feito e falado conosco de uma forma muito evidente, muito evidente. Então, nesse sábado, às 3 horas da tarde em Boston, 4 horas da tarde em Brasília, eu acho que todos os pastores possíveis deveriam assistir essas 2 lives, sábado e domingo, 3 horas da tarde em Boston, 4 horas da tarde em Brasília, tá bom? Por quê? Porque eu vou dizer algo aqui agora e eu não vou poder explicar muito extensivamente o que eu vou dizer, mas se vocês quiserem entender por que eu estou dizendo o que estou dizendo, vocês precisam assistir essas 2 lives, sábado e domingo, para vocês entenderem o que é que está acontecendo no mundo espiritual, o momento que nós estamos vivendo, a sensibilidade do momento que nós estamos vivendo, e, portanto, Deus está tomando algumas decisões muito fortes, muito violentas, e isto tem a ver conosco, tem a ver com a igreja. Então, o nosso querido administrador aqui, o Julian, ele já contou até agora 17 pastores conectados. Então, escuta bem, gente. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Madrugada passada, sem ser essa agora a outra passada, eu tenho o meu local de oração, meu quarto de oração, e de vez em quando eu me recluso neste quarto, claro, com o reconhecimento da minha esposa, a gente se separa de quartos e eu me recluso nesse quarto para buscar a Deus, para a oração e buscar ao Senhor. E há 2 dias atrás foi uma dessas noites que eu passei nesse local em oração, e então o Senhor me deu uma visão com o Brasil, que eu quero que o Brasil saiba desta visão. Nós estamos vivendo um momento, para vocês poderem entender, que tem a ver com o cumprimento de uma profecia de 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, Deus usou o protagonista do avivamento da Rua Azusa e mais 2 personagens. O primeiro superintendente das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, lá em 1913, e uma mulher chamada Maria Woodworth. Deus usou essas 3 pessoas sem que um soubesse do outro para entregarem a mesma profecia. Que 100 anos depois, o Senhor traria de volta a nuvem do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa foi o maior mover de Deus do século. E alguns dizem que depois de Atos 2, foi o maior avivamento
conhecido pela igreja no planeta Terra. Aconteceu de 1906 a 1931, tá? E o protagonista desse avivamento, pastor William Seymour, ele morreu em 1922 e o avivamento continuou por mais 9 anos, para vocês terem uma ideia da grandeza. Foi um avivamento tão grande, tão grande, tão grande, que quando chegou a um certo ponto, para início de conversa, foi o berço do pentecostalismo mundial. Foi desse avivamento que nasceram todas as igrejas pentecostais que nós conhecemos hoje. E, por conseguinte, as neopentecostais, porque saíram das pentecostais. Tá? E esse avivamento aconteceu numa rua chamada Azusa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E a profecia foi essa, que 100 anos depois, essa nuvem voltaria. A nuvem da glória de Deus voltaria, num mover, num avivamento ainda maior, porque seria mundial. E que, portanto, Deus faria coisas muito poderosas, muito grandiosas, porque esse avivamento, que está profetizado em vários lugares da Bíblia, ele é pré-arrebatamento. Ele vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. É um avivamento para preparar a igreja para a colheita. E o que acontece? Deus nos deu o entendimento, por isso vocês precisam assistir a live, porque eu não posso explicar tudo aqui agora, eu preciso passar a mensagem do Brasil, hoje. Então eu não posso explicar tudo, mas Deus nos deu o entendimento de que essa nuvem da glória de Deus foi liberada sobre os Estados Unidos da América no dia 9 de abril de 2020. Dia 9 de abril de 2020 foi a data que Deus escolheu para liberar o pulso da glória que vai redundar nesse grande avivamento. Por que Deus liberou primeiro nos Estados Unidos da América? Primeiro, porque foi aqui que aconteceu o maior avivamento da história. E número 2, porque esta foi a nação que mais abençoou Israel ao longo da história. Então Deus não começaria em outro lugar, senão aqui nos Estados Unidos da América. E, portanto, Deus deu o pontapé no dia 9 de abril de 2020. E dessa data para frente, vocês vão ouvir falar de muita coisa que Deus está fazendo aqui nos Estados Unidos da América, inclusive no Ministério New Time, inclusive no Ministério Revive. Deus está fazendo coisas grandiosas, sinais já começaram a acontecer, curas e libertações. Estamos recebendo, para você ter uma ideia, a igreja em quarentena está experimentando curas e libertações e crescimento em plena quarentena. A presença de Deus está invadindo as casas, inundando os lares e fazendo coisas tremendas que nós não imaginávamos que sequer era possível acontecer em quarentena. Ok? Muito bem. Uma vez dito isso, o que acontece? Nesse dia de oração eu tive uma visão. Deus me deu uma visão com o Brasil. Deus me mostrou uma nuvem que se movia em direção ao Brasil. Era um mapa e aquela nuvem se movia em direção ao Brasil. E o Senhor falou comigo assim: a nuvem da glória está indo em direção ao Brasil. O sinal, aqui é que vem, gente, que é muito importante, que eu preciso falar em código. Eu não posso dizer certas coisas, mas eu tenho que dizer. Nessa visão, Deus me mostrou uma pessoa, um personagem conhecido no Brasil, que o Senhor vai levar. É uma pessoa muito conhecida no Brasil, de projeção internacional, que o Senhor vai levar. Essa pessoa vai partir para o Senhor, vai partir para a eternidade. Se é para o Senhor ou não, aí já não, né, eu não tenho como saber. Aí o que acontece? Por que eu li para você esse texto? Porque quando Deus me deu aquela visão e me disse o que eu vou dizer agora, eu perguntei para o Senhor assim: Senhor, mas o que tem a ver essa pessoa, a morte dessa pessoa, com a manifestação da glória? Aí Deus falou comigo assim: você lembra que na palavra há muitos casos em que a morte de pessoas referenciais, elas estavam de alguma forma, elas foram usadas, melhor dizendo, como referência para algo que eu queria fazer. Aí ele me trouxe para o texto que eu acabei de ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então a morte do rei Uzias foi uma espécie de referência para Isaías, para a abertura dos céus.
Uzias morreu, naquele mesmo ano, os céus se abriram sobre a cabeça de Isaías e nasceu, né, de forma mais contundente o ministério do profeta Isaías. Quando morreu Moisés, o Senhor se revelou a Josué. Quando Elias foi tirado, o Senhor se revelou a Eliseu. E eu poderia ir citando aqui casos e casos, onde a morte de uma determinada pessoa serve como uma espécie de parâmetro para Deus se revelar. Não é que a revelação dele está conectada àquela pessoa, mas ele usa principalmente pessoas de nome, de renome, ele usa pessoas assim como referência para que a igreja se localize. Então ele falou comigo assim, ele me mostrou aquela pessoa, o funeral daquela pessoa, e ele falou comigo, diga para a igreja que quando esta pessoa, eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, né? Eu não posso aqui anunciar a morte de uma pessoa que ainda está viva. Mas escute bem o que eu vou dizer. Quando esta pessoa partir, vai ser tão óbvio que vocês saberão. Esta é a pessoa que o pastor Jefferson falou. Porque ela é uma pessoa de uma projeção. Aí Deus falou comigo o seguinte. Eu perguntei, Senhor, por que o Senhor vai esperar a morte desta pessoa para liberar a glória do avivamento no Brasil? Ele falou, porque quando eu levar esta pessoa, os olhos do mundo inteiro se voltarão para o Brasil. Toda a imprensa escrita, toda a imprensa de televisão, de rádio, todos os olhos do mundo se voltarão para o Brasil. E eu vou usar esse cenário para liberar a glória sobre o Brasil. Então eu estou aqui com um peso de alma, com um peso de responsabilidade, porque eu cheguei a perguntar ao Senhor, Senhor, realmente eu preciso dizer isto? E foi tão terrível a resposta do Senhor, que eu não me atreveria a não dizer. O Senhor falou comigo assim, se você não tiver coragem, eu levanto outra pessoa. Eu falei, não, Senhor, eu tenho coragem, eu tenho coragem. Então ele falou comigo, então diga, porque é assim que será. Portanto, pastores queridos, ouçam a minha palavra nesta noite. Aquilo que nós estamos orando e clamando a Deus por anos, está chegando. Aquilo que nós por décadas chorando, clamando a Deus, pedindo a Deus para trazer o seu Espírito, soprar o seu Espírito sobre a igreja. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Deus escolhe métodos diferentes para cada nação. Deus não quer que a igreja no Brasil perca o tempo da visitação. Por isso, por amor, o Senhor está usando esse acontecimento como um sinal. Porque Ele falou comigo assim, a igreja no Brasil está tão dividida, há líderes tão fora do meu propósito, que se eu não der um sinal, a nuvem vai passar e vai embora, ninguém verá, poucos verão, ele disse. Mas eu preciso alcançar o Brasil, diz o Senhor, porque eu tenho promessas muito grandes sobre o Brasil. Portanto, a única forma de eu não deixar a igreja perder o momento da manifestação da glória é dando um sinal claro de que chegou o tempo da liberação da glória. Portanto, não vai demorar muito tempo. O Senhor não me deu o dia, não me disse quanto tempo, mas eu sei no meu espírito que não vai demorar muito. Quando você vê os canais de televisão em choque, quando você vê a imprensa mundial falando da mesma coisa, esse é o sinal de Deus, de que chegou o tempo do Brasil. E Deus vai derramar o seu Espírito sobre o Brasil, de uma forma tão poderosa. E Ele me falou algo também.
Ele disse para mim, eu estou começando o meu mover aqui nos Estados Unidos. O meu mover aqui será muito poderoso. Ele disse, mas vai chegar a um ponto em que o avivamento no Brasil será maior do que o avivamento nos Estados Unidos. Aqui vai começar primeiro, já começou na verdade. Mas ele diz, vai chegar a um ponto que no Brasil a coisa vai ser muito maior. Porque a onda de salvação no Brasil vai ser uma coisa avassaladora, avassaladora. A sociedade brasileira vai mudar em poucos anos. Poucos anos. Porque a boa mão do Senhor, na sua santa misericórdia, na sua misericórdia, porque não tem a ver com mérito nosso. Não tem a ver com mérito, gente. A verdade é que nós quase estragamos tudo. Com as nossas picuinhas, com as nossas coisas. Líderes desonestos, pastores desunidos. Nós quase estragamos tudo, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele não permite que isso aconteça. Não permitiu que isso acontecesse, que nós estragássemos as coisas. E Ele decidiu que Ele vai realmente fazer o que Ele prometeu fazer. Por que é importante os pastores, os líderes do Brasil saberem desta palavra? Que vai se cumprir. Nem todos sabem o quão sério eu sou como profeta de Deus. Outros sabem, nem todos sabem. Não tem problema, espere e verás. Por que é importante? Porque quando acontecer o que eu estou profetizando, que esta figura partir, que você lembrar e falar, meu Deus, é a profecia. Escute o que eu vou dizer. Busque a Deus com todas as suas forças. Porque significa que uma janela se abriu. É isso que Deus quer. Deus quer usar como referência um acontecimento nacional e mundial, para que todos saibam, abriu uma janela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então Deus quer que entendamos que a janela se abriu. E eu tenho orado muito pelo Brasil, eu já moro nos Estados Unidos há 20 anos. Deus me trocou de pátria, mas no meu coração, o meu amor pela minha pátria natal, pelo meu Brasil, ainda é muito forte. Eu tenho familiares no Brasil. E eu sei que muito breve eu vou voltar ao Brasil para atender a diligências do Senhor. Então eu oro muito pelo Brasil e acredito que por causa disto, aprove ao Senhor que esta mensagem fosse passada. Eu vou pedir que vocês recortem, depois eu também vou recortar só esta mensagem, vou separar ela do vídeo, vou recortar esta mensagem e vou repostar para que você mande para todos que você puder e que você conhece, para que a igreja não seja pega desprevenida e para que quando acontecer todos saibam que foi o Senhor Deus quem falou e que, portanto, a glória e a honra pertencem somente a Ele. Deus te abençoe. Busque ao Senhor. O texto de Isaías, também, né? Um outro texto de Isaías, mas que às vezes é entendido ou interpretado de uma forma diferente ou de uma forma errônea, mas que o Senhor me abriu os olhos para entendê-lo o que hoje eu sei que é a forma correta, né? Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que esse texto está dizendo de fato? Eu entendia de uma forma diferente.
Eu entendi, buscar o Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor, vamos buscá-lo enquanto pode achar, enquanto eu entendia dessa forma. Até um dia que o Espírito Santo me abriu os olhos. O que o texto está dizendo é o seguinte, é que há janelas divinas que se abrem e se fecham. Malaquias fala disso. Pastor, mas ali o assunto é dízimo. Não importa qual é o assunto. Malaquias afirma que há janelas divinas que se abrem e se fecham. Janelas. Então o que acontece? Quando a janela está fechada, você pode orar, deve orar, a gente sempre deve orar e buscar o Senhor. Mas os resultados não aparecerão. Igual aconteceu com Daniel. Daniel foi ler os livros e falou, opa, pera um pouquinho, está dizendo aqui que o cativeiro é de 70 anos. Venceram os 70 anos. O que Daniel entendeu? Deixa eu orar e jejuar, porque a janela abriu. E ele então começa a clamar a Deus e orar a Deus, capítulo 9 de Daniel, porque ele entendeu que abriu a janela. É isso que o texto está dizendo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Em outras palavras, quando essas janelas divinas se abrem, eu tenho que intensificar a minha vida de oração. Eu tenho que intensificar o meu jejum, eu tenho que intensificar a minha busca, eu tenho que intensificar a minha consagração. Gente, e eu estou falando de vida de oração diária. Eu até que ainda consigo entender um crente convencional que não ore todo dia. Eu até consigo entender. Agora, um líder, um pastor, um obreiro, um missionário que não tem uma vida de oração diária, aí já é o cúmulo do absurdo. Essa mensagem talvez não seja nem para você. Mas eu estou mostrando aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Quando esse acontecimento que eu descrevi acontecer, uma janela vai se abrir. E todos que entrarem nesta janela, com clamores, com rogos e com intercessão, vão experimentar o tempo mais glorioso de Deus para a igreja brasileira. Esta é a palavra, assim diz o Senhor, receba no nome de Jesus, amém e amém. E eu vou orar agora por você, vou orar pela sua casa, vou orar pela sua igreja, e vou pedir a Deus que venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, mantenha os seus olhos abertos. Lembre-se que Pentecoste agora, ao pôr do sol do dia 28, é uma data especial para Deus, por alguma razão que eu ainda não sei. Mas do pôr do sol do dia 28 ao pôr do sol do dia 30, será uma data especial, é um Pentecoste especial. Entre em jejum, busque a Deus, de novo a janela, busque ao Senhor enquanto se pode achar, tá? Enquanto se pode achar. Lembra daquela brincadeira que a gente fazia no Brasil de esconde-esconde, né? A pessoa fica ali com a mão assim, aí a pessoa vai esconder. Se aquela pessoa tirar a mão dali e for, quebra a brincadeira. Então ela só pode buscar enquanto pode achar. Então escondeu todo mundo, aí alguém grita, pronto, aí a pessoa sai procurando os esconderijos. Existe uma janela aberta. Estão entendendo? E esse Pentecoste também é uma data especial. Entrem em jejum. Gente, é jejum mesmo. É oração mesmo. Tá? Não é aquelas consagrações Nutella, não. É coisa séria. Você tem que entender que esse é o momento da sua vida. Esse é o momento da sua igreja. Esse é o momento do seu ministério. Chegou o momento. Você não orou tantos anos por isso? Quantos anos que nós estamos clamando por isso? Chegou a hora! Chegou a hora, Deus está levantando profetas em muitos lugares para dizer que a hora chegou. Chegou a hora, então agora é hora de você mostrar para Deus o quanto sério você era quando você levantava aqueles clamores, ia para as vigílias, subia os montes, clamando a Deus por um avivamento e por um mover do Espírito. A hora chegou, é agora. Não fiquem de fora, no nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra com amor, um pouco exaltado, porque a unção faz isso, mas receba esta palavra com amor, no nome de Jesus. E se você quiser entender a conjuntura toda do que eu estou dizendo, aí são as lives de sábado e de domingo. 3 horas da tarde em Boston, 4 horas da tarde em Brasília. Se você esquecer do horário, é só entrar no meu Facebook, o Facebook da New Time Church, o Facebook de Jefferson Neto Oficial, o Facebook da Revive Community Church, ou no Instagram, nas nossas redes sociais.
você vai encontrar posts com as informações, com o horário e tudo, tá bom? E muito importante essas informações, principalmente para pastores. Pai, em nome de Jesus, está liberada a palavra que o Senhor me comissionou, sem reter absolutamente nada. A palavra está liberada, agora está debaixo da tua égide, Senhor. Em nome de Jesus, que ela se cumpra a seu tempo e que a tua igreja veja a manifestação do teu poder, a manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na presença de Deus e que nada abale a sua fé em nome de Jesus. Amém, gente. Até amanhã na nossa live com o pastor Severino José, que vai ser uma grande bênção.